Você já sentiu um sussurro inquieto por trás dos seus pensamentos conscientes, como se uma presença invisível o mantivesse preso a um ciclo de dor oculta? Já se pegou revivendo as mesmas feridas, noite após noite, se perguntando por quê a dor se recusa a desaparecer? Nesse silêncio, uma sombra se move, um eco antigo enterrado profundamente em sua alma, exigindo ser ouvido. E se esse eco não for sua maldição, mas a chave para uma porta que você nunca ousou abrir? Imagine a dor familiar da dúvida se dissolvendo em cinzas, suas brasas alimentando uma chama de soberania interior. Você aprendeu que o sofrimento é o preço da existência, que a dor é a mestra do crescimento. Mas, e se essa história estiver sendo contada ao contrário? No espelho da mente coletiva, seu reflexo esconde uma narrativa falsa, uma limitação imposta, esperando para ser rompida. Consegue sentir a tensão enquanto esse vidro começa a rachar? Escute agora o pulso do seu próprio tornar-se, onde cada dúvida é uma migalha de pão que leva a uma revelação profunda demais para ser percebida com um olhar casual. Aqui as palavras não são apenas símbolos, mas talismãs que desbloqueiam o labirinto da sua psique. Cada frase que você ouvir vai agitar as correntes arquetípicas que giram sob seus devaneios, invocando verdades há muito suprimidas pelo barulho da vida cotidiana. Você seguirá esses ecos até a caverna, onde a sua libertação mais profunda aguarda. Sinta o peso da sua transformação, pressionando os limites da sua consciência, como se uma mão invisível guiasse sua respiração até um limiar oculto. Não há volta depois que você enxerga o padrão tecido nas suas feridas. Não há meio passo rumo à liberdade, apenas o surgimento completo. As perguntas aqui não são retóricas, são portais. Cada hesitação corre o risco de deixar uma parte de você na escuridão. Permaneça com essa promessa silenciosa. Ao final você terá em mãos o segredo que Jung inscreveu no seu inconsciente. Um código para acabar com o sofrimento para sempre. Mas um passo em falso, um segundo, perdido, e o tesouro se desfaz como fumaça entre seus dedos. Então aproxime-se, deixe a tensão envolver sua curiosidade e prepare-se para desvendar o enigma supremo da alma. Sua jornada pela psique inexplorada começa agora. Existe um tipo de dor que não grita, sussurra. Ela se esconde nos gestos. Cotidianos paira nas pausas entre suas palavras, sorri por trás dos seus sorrisos. E mesmo assim ninguém a vê, nem mesmo você. Porque essa dor não nasce no mundo, nasce abaixo dele. Não é o acontecimento, mas o eco. Não é a ferida, mas o significado que você enterrou no silêncio. Jung não falava da dor como inimiga, mas como uma mensageira, desfigurada pela nossa recusa em escutar. Então eu te pergunto, e se o seu sofrimento não for um castigo, mas um convite? Você passou a vida tentando escapar dele, rotulando-o, medicando-o, abafando-o com afirmações e distrações. Mas a psique não é uma máquina que pode ser reprogramada. Ela é um mito que se desdobra através de você. Todo medo que você afastou cresceu dentes na escuridão. Toda lágrima que você reprimiu reescreveu sua história com tinta invisível. A pergunta não é por que você sofre, mas por que continua fugindo da parte de si que sabe, a parte que se lembra. E se a cura não vier da luz, mas da paz com a escuridão que chama seu nome nos sonhos? Você não veio ao mundo para ser feliz. O tempo todo, veio para ser inteiro. Mas a inteireza exige descida. Ao esquecido, ao proibido, as partes fraturadas da sua alma. Jung chamou isso de sombra. Esse vasto reino subterrâneo de vidas não vividas, desejos reprimidos e ecos ancestrais. E é lá, no ventre da sua própria escuridão, que a sua libertação espera, não vestida de luz, mas coberta pelos mesmos medos que você jurou evitar. Porque o que você rejeita dentro, retorna de fora, repetidamente, até que você tenha coragem de se virar e encarar a única verdade que ninguém te ensina, que seu sofrimento não é o fim da sua história, mas a porta para o começo dela. Você sente isso? Esse estranho puxão por trás das suas emoções mais irracionais? O leve tremor antes de dormir,
quando tudo está em silêncio, menos algo dentro de você, isso não é fraqueza, é sua alma, se lembrando, chamando. O mundo te ensinou a buscar sucesso, clareza, lógica, mas esqueceu de dizer que sua alma fala em símbolos, não em frases. Que a dor não é caos, mas uma linguagem mais antiga que as palavras. Você nunca esteve quebrado, apenas fragmentado. E talvez o segredo não seja consertar-se, mas resgatar os pedaços esquecidos, escondidos nos seus pesadelos, nos seus gatilhos, nas suas verdades mais desconfortáveis. E se sua ansiedade não for um defeito, mas uma mensagem, não uma falha a ser medicada, mas um mito a ser interpretado? Jung sabia, muito antes da neurociência tentar explicar a alma, que todo sintoma esconde um símbolo, e toda crise é um avanço disfarçado. Seu sofrimento não é aleatório, é um código sagrado, escrito na linguagem dos arquétipos, esperando para ser lido. E até que você o leia, vai repeti-lo. Em seus relacionamentos, seus fracassos, suas traições silenciosas a si mesmo. Não porque você está amaldiçoado, mas porque algo dentro de você ainda está inacabado, ainda não dito, ainda não visto. E isso não quer ser resolvido. Quer ser visto. Este é o segredo que ninguém ousa sussurrar. A dor da qual você foge é o mapa de volta para si mesmo, não para a versão que você mostra ao mundo, mas para aquela que abandonou para sobreviver. E talvez seja por isso que nada externo te satisfaz de verdade, porque sua alma não quer prazer. Ela quer integração. Ela quer significado. E esse significado não está no sucesso, nem na cura, nem mesmo na felicidade. Está no momento cru e trêmulo em que você para de correr e começa a escutar. Lá, no silêncio por trás do sofrimento, uma verdade começa a emergir. Não. Alta, não chamativa, mas profunda, irrefutável, ancestral. E uma vez que você a ouve, não pode mais desouvi-la. Você nunca esteve apenas assistindo a um vídeo. Estava atravessando um espelho, não para ver seu reflexo, mas para lembrar o que existe por trás dele. O que despertou dentro de você não foi uma lição, foi uma memória acordando. Um sentimento que você não sabia nomear, mas que sempre soube o seu nome. Durante todo esse tempo, a dor não estava tentando te punir, estava tentando te devolver a si mesmo. E agora você sabe, nunca houve nada errado com você, apenas algo inacabado. E isso não está mais disposto a permanecer em silêncio. O sofrimento que antes assombrava suas noites já não é um fantasma, é um caminho, uma passagem sagrada esculpida em sombras, esperando o momento em que você estaria pronto para trilhá-la com os olhos abertos. Você vislumbrou a arquitetura da sua própria alma. Fraturada, sim, mas nunca perdida. Cada medo, cada queda, cada lampejo de dúvida sempre apontou para cá, para esse ponto de quietude onde o silêncio vira compreensão, e o que antes doía, agora tem sentido. Então, quando o ruído voltar, e ele vai, você se lembrará de que por baixo dele, algo mais profundo se move, algo antigo, algo que te viu despedaçar 1000 vezes, não com julgamento, mas com paciência. A verdade é que você nunca foi feito para escapar da sua escuridão. Você foi feito para se tornar aquele que pode atravessá-la e voltar trazendo luz, não a luz que cega, mas a luz que revela. Agora, se algo dentro de você mudou, se você se sentiu não apenas ouvido, mas visto, então você sabe que isso é mais do que um conteúdo. É um chamado. E chamados precisam ser atendidos. Então respire. Compartilhe isso com a versão de si mesmo que ainda está escondida em outra pessoa. Deixe sua marca abaixo, em palavras, em silêncio, em presença. Inscreva-se não apenas neste canal, mas na promessa silenciosa que acabou de fazer a si mesmo. Parar de fugir e começar a se lembrar.